Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai discutir algumas questões aqui da prova de perito criminal da Polícia Federal do ano de 2018 e os assuntos dessas questões aqui envolvem conceitos de banco de dados. Então, inicialmente a gente tem um diagrama aqui que define um organograma, de uma instituição. A gente tem alguns setores como diretoria de execução, assistente, coordenação, setor de registros e mais duas coordenações aqui. A gente percebe uma certa hierarquia entre esses setores, né? Tem a seguinte descrição, né? As informações de um departamento e de seus colaboradores devem ser organizadas e armazenadas conforme a estrutura mostrada no diagrama precedente. Para isso serão utilizados os comandos DDL a seguir, ou DDL, né? Data Definition Language, linguagem de definição de dados, como que a gente vai armazenar esses dados em um banco de dados. Então a gente tem primeiro um comando de criação de tabela, organograma. Ele tem como chave primária um ID do tipo inteiro. Temos uma descrição do tipo varchar, de até 50 caracteres. Temos um cargo de até 50 caracteres. Temos um campo chamado pai do tipo inteiro. E esse pai é uma referência para outro registro da tabela organograma, né? Justamente para fazer essa hierarquia. Por exemplo, um assistente aqui tem como ID o campo pai, o ID da diretoria de execução, que vai estabelecer essa relação. Temos a criação da tabela colaborador, que armazena um CPF do tipo BigInt como chave primária. Temos um nome, que armazena até 50 caracteres, e uma data de nascimento do tipo date. Por fim, uma tabela de relacionamento entre as duas, que é a chamada colaborador organograma. A gente tem o CPF como BigInt, o cargo do tipo inteiro, temos a data de nomeação, data de exoneração. Temos aqui a definição de uma chave primária composta entre o CPF e cargo, uma chave estrangeira do campo CPF, referenciando ao colaborador. Temos outra chave estrangeira do campo cargo aqui, referenciando o ID do organograma. Tendo como referência as informações apresentadas, julgue os próximos itens. Então, primeira questão aqui, 51. A tabela colaborador está na primeira forma normal. Bem, eu vou voltar para a gente ver a tabela. A gente percebe que essa tabela ela tem uma chave primária e tem campos que são bem sucintos, nome e data de nascimento, ou seja, perfeitamente encontra-se na primeira forma normal, que define que a tabela precisa ter uma chave primária, não admite, a primeira forma normal não admite atributos multivalorados, e a gente deveria eliminar os agrupamentos repetitivos, né? Então a gente não tem nenhum agrupamento, não tem nenhum atributo multivalorado, como por exemplo, se a gente tivesse um campo telefone e aqui dentro desse campo a gente tivesse mais de um telefone registrado para esse determinado colaborador, obrigatoriamente teríamos que aplicar a normalização, que seria mover o telefone para uma nova tabela de telefone e criar uma nova tabela de relacionamento entre colaborador e telefone, e a gente armazenaria os seus respectivos IDs. Portanto, questão 51, correta, está na primeira forma normal. Questão 52. A seguir é apresentado o diagrama entidade-relacionamento correto para os comandos DDL em questão. Bem, a gente tem aqui o que trata-se de um relacionamento entre colaborador organograma. A gente tem que ele é de muitos para muitos, né? Um organograma tem um ou mais colaboradores e um colaborador tem um ou mais organogramas, né? Que é o que esse símbolo aqui está indicando, um ou mais. Eu vou voltar para a gente conferir alguns campos. ID, descrição, cargo e pai, CPF, nome e data de nascimento. ID, descrição, cargo e pai. A gente percebe que está tudo certinho. A única coisa que eu acredito estar faltando aqui são os campos que são definidos no relacionamento, né? Que é a data de nomeação, data de exoneração, e a gente tem aqui uma diferençazinha que é o cargo, CPF e o cargo. Então, aqui a gente teria que ter alguns balõezinhos, como define o diagrama entidade-relacionamento, para indicar campos ou atributos que são inerentes da tabela que guarda o relacionamento de N para N entre organograma e colaborador. Então teria que ter um balãozinho para a data de nomeação, outro para a data de exoneração, CPF cargo, uma vez que esse cargo aqui refere-se ao ID de um organograma. Então, portanto, a alternativa está errada, resposta errada.
Próximo item, 53. A seguir são apresentadas as expressões SQL corretas para inserir na tabela organograma as informações constantes do diagrama apresentado. Coloquei o diagrama aqui para facilitar. Então vamos começar analisando aqui no primeiro. Temos o comando insert na tabela organograma, que vai inserir ID número 1, descrição assistente, cargo 101.2 e pai é o ID número 2. Então, a gente vê que o assistente aqui está referenciando a diretoria de execução. Basta a gente procurar quem está definido como ID2 para conferir se está correto. Então, a gente vê que quem está definido com o ID2 aqui é a coordenação de imigração, certo? Só que a coordenação de... já que o assistente tem como pai a diretoria de execução e ele aponta para o ID2 que está definido na coordenação de imigração, então a gente já vê que tem um erro aí, né? Esse comando, a execução desses comandos não vai reproduzir o que está aqui no diagrama, portanto, a alternativa errada, a gente vê que o ID do pai do caso assistente aqui teria que ser diretoria de execução, que é aqui embaixo, diretor de execução. Teria que ser outro ID além, teria que ser o ID número 6 e não o ID 2. Portanto, a alternativa aqui é errada, a afirmação está errada. Temos o item agora 54. O comando SQL a seguir permite apagar o conteúdo da tabela colaborador organograma. Bem, temos um delete from colaborador organograma sem a cláusula where. Ou seja, se esse comando for executado, ele, considerando que todas as restrições, né, estejam cobertas, ele vai sim apagar todos os dados, todos os registros da tabela, porque não tem uma cláusula where, que seria uma espécie de filtro para a gente dizer o que é que a gente gostaria de apagar dessa tabela. Portanto, não tem filtro, vai apagar todo mundo, a alternativa correta. Questão 55. Depois de executados os comandos SQL a seguir, nenhum registro será inserido na tabela colaborador. Bem, a gente vê que trata-se de uma transação, ele começa com o begin transaction, e aí tudo que for executado aqui só vai ser efetivado se a gente conseguir comitar no final, ou seja, se a gente confirmar a execução dos comandos, né? Então, o primeiro comando ele insere um colaborador, CPF, nome, data de nascimento. Próximo comando insere outro colaborador, temos outro CPF, outro nome e outra data de nascimento, né? Então, e logo em seguida tem um comando rollback. O que é que esse comando quer dizer? Tudo que foi feito até aqui vai ser revertido por algum motivo. Então, o que a gente inseriu anteriormente não vai ser efetivado. Logo em seguida a gente tem um edit transaction, a gente vai reverter essas inserções e, portanto, nenhum registro será inserido na tabela. Portanto, a alternativa 55 é uma afirmação correta, portanto, letra C. E, por fim, a banca aproveitou o contexto de uma transação, né, e colocou uma afirmação que envolve alguns conceitos. E ela diz o seguinte: em uma transação, durabilidade é a propriedade que garante que os dados envolvidos durem por tempo necessário e suficiente até que sejam excluídos. Bem, essa alternativa não é verdadeira, porque no contexto de transação, banco de dados, durabilidade quer dizer que uma vez que a transação seja efetivada, ela vai se permanecer de tal maneira, mesmo que aconteça algum imprevisto, ou seja, o sistema caiu, ocorreu uma queda de energia, e para isso os dados precisam ser armazenados em uma memória não volátil, para que quando o sistema retornar ele consiga restabelecer, precisa garantir que os dados estejam lá. Então, uma vez que essa transação seja finalizada corretamente, os dados sejam inseridos, ele vai permanecer lá e vai durar por mais que aconteçam imprevistos como os que eu citei. Portanto, a alternativa está errada, não necessariamente quer dizer que vai permanecer por tempo necessário até que sejam excluídos. Tem mais a ver com o conceito de durar, sobreviver a catástrofes e determinados imprevistos que aconteçam em sistema de banco de dados. Portanto, a alternativa é errada, e com isso a gente finalizou algumas questões de banco de dados dessa prova. Espero que vocês tenham aproveitado. É isso, até a próxima. Valeu!